E a partir de agora, no programa Cidade em Movimento, o quadro CREA em 10 minutos. Toda quarta-feira a gente conversa com engenheiros agrônomos, geólogos do CREA, diversos assuntos. E o nosso convidado de hoje é o Érico Gomes, geólogo, graduado em Geologia pela Universidade Federal do Pará, mestre em Geologia e Geoquímica também pela Universidade Federal do Pará, doutor em Geografia pela Unesp Rio Claro e atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Piauí, IFP. Bom dia, Érico Gomes. Doutor Érico, bom dia. Bom dia. Uma honra estar aqui no seu programa. Prazer é nosso. Nossos conhecimentos, nossas informações com toda a sociedade piauiense. Prazer é todo nosso e o senhor vai falar sobre a qualidade da água subterrânea na zona rural. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, o senhor é paraense ou é piauiense? Eu sou piauiense, sou de Campo Maior, aqui pertinho, minha família, meus pais é de Peru II, família da minha mãe de Parnaíba, então... Mas estudou genuinamente piauiense. Mas estudou na minha terra. Doutor Érico, vamos lá, vamos começar. Vamos começar aqui pelo básico. O que é a água subterrânea? Excelente pergunta, né? Porque a água subterrânea é toda a água que ocorre abaixo da superfície da terra. Essa água, ela faz parte do que se denomina de ciclo hidrológico, né? Que é aquele ciclo da água no planeta, né? Sob a ação da gravidade, essa água ela pode evaporar, por exemplo, nos oceanos, né? Sob a ação do sol. Ao evaporar, ela vai formar nuvens carregadas de umidade. O vento empurra essas nuvens para o continente e essa água pode precipitar, né? Formando aí como chuva, mais usual aqui no nosso país. E essa água que cai como chuva, uma parte dela pode evaporar durante a queda, uma parte pode ficar retida nas folhas das árvores, da vegetação, uma parte vai escoar pelos riachos e rios, né, e volta para os oceanos, mas uma outra parcela dessa água, ela vai infiltrar nas rochas, né, nas fraturas, nas fendas, como diz o nosso sertanejo, né. E ao infiltrar no solo, ao infiltrar nas rochas, né, ela vai preenchendo os vazios existentes nessas rochas e essas fendas também, né? E aí vai formar então a água subterrânea, né? Ela vai viajar, digamos assim, por dentro do solo, por dentro das rochas e desempenhar um papel importantíssimo, né, na manutenção da umidade do solo, na constância dos fluxos dos rios perenes, como por exemplo no nosso estado aqui, o rio Parnaíba, rio perene, né? No período das chuvas ele enche muito, né? A água da chuva corre pelos rios e riachos e vai para o Parnaíba, em toda a sua bacia hidrográfica. Mas no período seco do ano, quando não chove, né? O rio continua perene, lá bonito, correndo aqui unindo o Piauí e o Maranhão. E por que ele não secou como os demais rios do nosso estado, né? Porque a água subterrânea está ali segurando o rio Parnaíba, né? Vai fornecendo água sustentando o rio. Então ela é importantíssima, né? Pois é, eu já ia lhe perguntar sobre essa importância, a importância da água subterrânea. A água subterrânea, então, ela tem uma grande importância para o meio ambiente, grande importância para o homem, né? Para a sociedade moderna, né? Ela então abastece, no nosso estado, particularmente aqui o Piauí, né? Essa água subterrânea, ela pode formar, ao infiltrar, ela vai formar um aquífero superficial, que a gente chama de aquífero livre, né? Onde ela preenche parcialmente os poros, os vazios do solo. Então, parte desses vazios estão preenchidos com oxigênio, com ar, e parte ficam preenchidas com água. Então, essa camada superficial, digamos assim, desse aquífero livre, né, ele tem uma grande importância do ponto de vista de estar fornecendo água, digamos assim, né,
para as plantas, né? Por exemplo. Alô? Doutor Érico, estamos lhe ouvindo. Foi a nossa Ok. produtora aqui que falou e vazou o áudio. Perdão, continue, por favor. Ok, então, mas parte da água que fica retida nessa aquífero superficial e a outra parte vai infiltrar nos poros da rocha de mais profundidade, formando aí os aquíferos de maior profundidade. Ambas são importantes, né? Muito importantes. Nosso estado, ele tem quase 80% aproximadamente formado por rochas sedimentares, em torno de 20% do nosso estado é formado por rochas ígneas e metamórficas, ditas rochas duras do embasamento. Érico, nós temos aqui a participação de um ouvinte, o Chagas. Oi, Chagas, bom dia. Ele fez aqui uma pergunta. Não, é o Wellington, pois não. Bom dia, Wellington. Ele fala o seguinte, ele quer saber sobre a água que sai escura e oleosa, como se fosse petróleo. O que pode ser? Boa pergunta. Essa água, ela está rica em ferro. O que acontece? Antes de responder essa pergunta, eu vou falar um pouquinho mais então da água subterrânea, lá dos aquíferos, aí eu fecho com a resposta para essa questão, ok? Então, a água em profundidade, ela penetra nos poros das rochas, né, formando os aquíferos. Então, o que é aquífero? É uma rocha que contém muitos poros, muitos vazios, e esses vazios, eles se comunicam entre si, e essa água consegue viajar, digamos assim. E essa rocha se transforma, de uma forma mais simples, se transforma como se fosse um reservatório de água subterrânea, né? Em profundidade, nesses aquíferos, não há oxigênio livre. Então, a água, quando ela penetra na rocha, ela dissolve vários elementos químicos. Se você pegar uma água mineral, por exemplo, numa garrafinha, e você vai ver a composição química lá, tem vários elementos químicos. Então, olha para a água, ela é transparente, saborosa, né? Não tem cheiro, não tem cor, mas ela tem cálcio, sódio, magnésio, pode ter um pouquinho de ferro, vanádio, carbonato, vários constituintes químicos. E a água dissolve em profundidade, né? E a gente não percebe, só quando faz uma análise química bem detalhada, a gente consegue identificar esses elementos químicos. E um desses elementos químicos que a água dissolve, arranca das rochas, é o ferro. Em profundidade, nas rochas, nos aquíferos, esse ferro ele é solúvel. O que quer dizer isso? O ferro ele é dissolvido pela água. Você pegar uma colherinha de açúcar, ou de Nescafé, ou de sal, e colocar num copinho com água, vai dissolver, a gente não vê, então solubiliza, fica solúvel, né? E a água viaja por dentro das rochas, através dos aquíferos, levando esse ferro, o exemplo aqui do ferro, para responder a pergunta aí do ouvinte. Então, e o que acontece, então, quando chega numa nascente? A nascente ou um olho d'água, ou um fervedouro, como o pessoal chama no interior, né? São locais onde a água subterrânea volta para a superfície, vão formar nascentes de rios, vão formar brejos, né? E que são importantes na zona rural. Ou então, através de um poço tubular. Então, uma empresa é contratada, que tem um geólogo como responsável técnico, vai lá e perfura um poço na propriedade. Nesse momento em que a água está saindo de dentro da rocha, está saindo do aquífero e chega até a superfície, seja ela através de um poço tubular, ou de uma região embrejada, ou de uma nascente, né? Essa água volta e tem contato com o oxigênio da atmosfera, ok? Isso. Nesse momento, o ferro que estava dissolvido lá embaixo, que era solúvel, se tiver ferro nessa água, ele reage com o oxigênio da atmosfera. Ocorre uma reação química e ele precipita. Ele se separa, ele se torna insolúvel. Ele era solúvel, a água levava ele lá embaixo, né, dissolvida, mas ao chegar na superfície terrestre, em contato com o oxigênio, essa reação química torna o ferro insolúvel e ele precipita. Em alguns locais no interior, o pessoal chama de capa rosa. Em alguns locais, elas têm aquelas cores espectrais, azuladas, alaranjadas, parece óleo, parece petróleo, né? Então, muitas vezes, um proprietário nos procura aqui no laboratório de geologia aqui do IFT, aqui no centro de Teresina, pertinho da Grande São Benedito,
dizendo que tem petróleo, que tem diesel na sua propriedade, né? E na verdade não é a água que está minando na superfície, tem ferro nessa água e ela está se separando da água, está se precipitando. E fica essa característica aí que o ouvinte colocou aí. Pronto. Muito bem colocado, né? Estamos conversando com o Érico Gomes, geólogo, no quadro CREA em 10 minutos. Doutor Érico, para encerrar o nosso CREA em 10 minutos de hoje, que fatores afetam a qualidade da água subterrânea na zona rural? Muito boa pergunta. Essa questão é importantíssima, né? Porque a água é vida, né? E muitas vezes a gente vai para um sítio, vai para uma chácara, vai para uma propriedade na zona rural e a gente está lá despreocupado numa farinhada ou batendo um papo com a família, ou com familiares, né? E com amigos, e está ali respirando oxigênio, ar puro, alimentos saudáveis, mas eventualmente a água que está sendo fornecida ali para o consumo, para bebida diária ou para irrigação lá, por exemplo, lá do cheiro verde, né? Ou sendo fornecida aos animais, ela pode estar contaminada e a pessoa não sabe que ela está contaminando, né? Por quê? Por exemplo, dando alguns exemplos aqui, né? Então, se você tiver na sua propriedade um poço cassimbão, aquele poço que é escavado manualmente, que tem 1 ou 2 metros de diâmetro, né? Que a pessoa desce com um balde para tirar aquela água, essa água é a água daquele aquífero livre que eu falei anteriormente, aquela água que infiltrou no solo e ela fica ali nas camadas superficiais, junto com oxigênio nos poros, né? Então, esse aquífero livre, ele sofre influência, né, de tudo que acontece na superfície terrestre. Então, se a pessoa tem no sítio dela um aprisco lá para os bodes, ou tem um galinheiro, ou mesmo se ele tem a fossa da sua própria residência, né, ou uma pocilga, um local onde ele cria os porcos, esse resíduo, urinas, ou fezes, né, podem contaminar esse aquífero livre, esse aquífero superficial. E a pessoa, às vezes, cava um poço, cassimbão, né, foi o caso de um cassimbão, né, numa região mais baixa do terreno, onde a água vai estar mais rasa, né, menos profunda, e ele acha que é uma vantagem disso, é importante, vai ter menos esforço, vai ter mais água, né, mas tudo aquilo que está a montante desse poço, que está na porção mais elevada do terreno, quer seja o banheiro da casa, quer seja o aprisco, quer seja qualquer outra dessas pontos que eu comentei anteriormente, podem contaminar esse aquífero livre superficial. E a água está descendo ali superficialmente por dentro do solo, né? E vai em direção àquele cassimbão. Então é importantíssimo a pessoa procurar observar na sua propriedade se esse galinheiro ou se essa fossa da casa estão num local mais alto do que o poço, mais alto do que o poço cassimbão, né? Isso no ponto de vista do aquífero livre. Se for um poço tubular, um poço profundo, né? A possibilidade de ter contaminação é menor, né? Então, mas é importante o produto, e muitas vezes numa propriedade, ou na zona rural mesmo, a pessoa fura um poço e às vezes ele dá seco, né? Pode ocorrer desse poço dar seco, né? Eventualmente. É muito difícil, mas pode ocorrer de dar seco. E aí a pessoa abandona ali, aquele poço fica abandonado, menina que é bicho danado, eu também já fui menino, né? Criança. Pode jogar coisa, se tiver aberto, se não tiver um cuidado, não pode jogar coisa dentro daquele poço e contaminá-lo. Ou então uma empresa que fez uma perfuração, se não for uma empresa certificada, tiver um responsável técnico como um geólogo, né? Ela pode furar o poço e não colocar em volta dele o que a gente chama de sapata de proteção. Então observe aí, você que tem um poço na zona rural, né, numa propriedade, e o seu poço tem uma sapata de proteção. O que é isso, né? A partir do poço, você mede aí 1 metro em volta do poço, tem que ter uma base de cimento, né, protegendo esse poço para que não infiltre contaminantes entre a parede do poço e a rocha e o solo. Muitas vezes não tem. Então você pode ter algo na superfície ali que vai escoando durante a chuva ou um derramamento, qualquer que seja, de algum produto químico,
possa ser contaminante da água. Ele, ao escoar, ao descer, ele pode infiltrar, chegando na região do poço, ele pode infiltrar entre a parede do poço e a rocha, né, e o solo. E aí vai contaminar o aquífero lá embaixo. Então é importantíssimo observar essas questões na propriedade rural, para evitar que a água seja contaminada. A água é saúde, a água é vida, né? Sim, sim. E a gente tem que cuidar desse patrimônio. A princípio, nas cidades, nos rios, os rios e açudes que passam na cidade já estão contaminados por falta de saneamento, em geral. Então, a água subterrânea é um patrimônio que a sociedade tem e que deve cuidar com muito carinho, né, para que a gente mantenha a qualidade dessa água, para nossa geração e para gerações futuras. Doutor Érico, foi um prazer conversar com o senhor no CREA em 10 minutos, e esse assunto merece muito mais tempo, claro, mas fica aqui o convite para uma próxima oportunidade. Tá bom, muito obrigado pela atenção, pelo espaço, de poder estar compartilhando esse conhecimento da geologia, da hidrogeologia, da importância da água para todos nós, né? E estamos à disposição. A AGEP, a Associação de Geólogos do Piauí, ela vai fazer iniciando um projeto que a gente vai divulgar a geologia, as geociências, a engenharia de Minas também, em todo o estado, e a importância dessa ciência para a sociedade, né? E estou aqui à disposição, aqui em Teresina, aqui no Instituto Federal do Piauí. Nós temos um laboratório de geologia lá e fico lá de segunda a sexta-feira o dia inteiro. Qualquer demanda que houver, ou aqui em Teresina, ou mesmo em outro município do estado, tem IFP em 20 municípios aqui no estado, você pode deslocar até um deles e fazer alguma solicitação, alguma dúvida, enfim, estamos à disposição para esclarecer e contribuir com a sociedade piauiense. Nós é que agradecemos pela oportunidade. Obrigado. Nós é que agradecemos, doutor Érico. Um abraço, que Deus lhe abençoe e até a próxima.